Bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja o seu reino, agora e para sempre. Nós há um bom tempo não fazemos, né? Mas vamos tentar fazer juntos o Kyrie, né? Lá na São Pedro a gente faz ele cantado. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Onipotente Deus, nosso Pai, reconhecemos e confessamos nossos muitos pecados que temos cometido por pensamentos, palavras, obras e omissões contra ti, contra nosso próximo e contra nós mesmos. Concede-nos verdadeiro arrependimento e, por amor de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos todo o passado e dá-nos a graça de servir com alegria para a honra e glória do teu nome. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de vocês, perdoe os seus pecados e mantenha vocês no caminho da vida eterna. Amém. Agora sim, a coleta do dia. Concede-nos, Senhor, que confiemos em Ti com todo o nosso coração, saibamos nos reconciliar com nossos irmãos e irmãs, buscando seguir a Ti em primeiro lugar, pois nunca abandonas o Teu povo fiel. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Andresa, pode fazer a leitura. Andresa está lendo, mas está com o microfone fechado. O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme São Mateus, capítulo 18, começando com o versículo 21. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo, no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho, que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo:
pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso o que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. O Evangelho do Senhor. Louvado seja Cristo. Bom, esse texto de hoje, né, ele é o texto clássico sobre perdão, e eu sempre digo que o perdão é a melhor e, de certa forma, a pior, no sentido de a mais difícil coisa do cristianismo, né? Para nós que somos cristãos, né, ter a certeza do perdão de Deus, né, que Deus nos amou e nos ama mesmo com todos os nossos pecados, nossos erros, nossas fraquezas, nossas limitações, é extremamente confortável, muito confortável e confortante, né? Agora, só que tem uma condição. Deus, ele não simplesmente dá o perdão, né? Ele dá e quer que a gente ainda leve aos outros, né? Essa segunda parte é um pouquinho mais complicada, né? Em geral, a gente não gosta de ter que perdoar, mas nós gostamos de ser perdoados. A historinha de hoje, né? A parábola que Jesus conta, nós podemos ver muitas vezes na nossa vida. Sempre que eu ouço ela, eu lembro do irmão de um amigo meu que traía a mulher horrores e sempre queria ser perdoado por ela. A vez que ele suspeitou dela, achou um absurdo, terminou, não sei o que, fez um auê, um show danado. É mais ou menos essa situação, muitas vezes, que as pessoas têm. A gente gosta que os nossos erros, as nossas falhas, os nossos problemas sejam deixados de lado. Mas dificilmente a gente quer fazer isso com um dos outros. Principalmente se esse erro, se esse problema, se essa falha vai contra nós. Eu separei aqui, vou projetar para vocês uma brincadeirazinha que ilustra um pouquinho dessa questão. Deixa eu só tentar projetar aqui. Só para deixar claro, essa brincadeira vem de um site de humor, tá? Não é o próprio Padre Fábio de Mello, tá? É um site humorístico que imita algumas celebridades. E aí eles fizeram como se fosse uma postagem dele. Aqui, somei aqui, ó, 70 vezes 7 é igual a 490. Nas minhas contas, já te perdoei 489. Tua batata tá assando, filhote de filisteu. Gente, quando Jesus fala 70 vezes 7, né, ele tá dando um número que é um número bem absurdo. Claro que, né, nessa piada que ele faz realmente essa conta e tá ali contando, né? Claro que quando a gente está contando, né, normalmente a gente não tá muito perdoando, né? A gente está só, opa, já vai chegar lá, vou poder estourar em cima da pessoa. E não é bem assim. Aproveitando aqui o slide, eu fiz uns slides aqui para a gente pensar um pouquinho sobre o que o perdão é e o que o perdão não é, tá? Primeira coisa, perdoar não é ser feito de bobo,
né? E tem uma citação bíblica aí: eu estou os enviando como ovelhas no meio de lobos, portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Em geral, a gente pensa que perdoar alguém é deixar a pessoa nos fazer de bobo. Não é. Perdoar alguém não faz com que a gente tenha que a gente tenha que deixar a pessoa fazer aquilo de errado conosco, né? Pelo contrário, é simplesmente não ficar preso nisso. E falando em não ficar preso, logo depois a gente tem aqui: perdão não é automático, mas não deve demorar para sempre. Saiu durar ali, mas seria não deve demorar para sempre. E aí a gente tem uma citaçãozinha aí, apóstolo: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. É normal que em uma certa situação nós possamos ter algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade em aceitar aquilo ali. Nós vamos ficar irados, isso é normal, tá? O que a gente não pode é ficar preso nisso o resto da vida. Perdoar, a gente se livrar disso, né? Mas também Deus sabe que não é fácil, não é automático, não é na hora, né? Às vezes a gente precisa um pouquinho de tempo, precisa botar a cabeça no lugar, precisa pensar um pouco para poder perdoar, tá? Então, se zangar não é pecado. O problema é a gente perder a linha nisso e, principalmente, ficar nisso a vida inteira. Se zangar com algo é uma reação natural, né? Mas a gente não pode viver em função disso. Aqui apareceu um alerta de que alguém me escreveu no chat, mas como eu estou projetando, eu não consigo ler, tá? Se for algum problema em relação a estar falando, me avisa, por favor, pelo microfone. Perdoar também é um ato conjunto. Nós perdoamos por Deus nos ter perdoado e nos capacitar a isso, né? O Pai Nosso também nos mostra um pouquinho disso, né? Perdoa-nos as nossas dívidas ou as nossas ofensas, né? Dependendo da tradução usada, assim como nós perdoamos, né? O Pai Nosso, a gente tem que ter muito cuidado quando reza, porque se a gente não está a fim de perdoar, né? Claro que uma coisa é a gente não conseguir, a gente ter dificuldade, a gente está buscando isso. Outra coisa é quando a gente não quer, né? A gente está, na verdade, pedindo também para Deus não nos perdoar, né? Então, a gente tem que pensar sempre bem nessa questão das nossas condutas, das nossas intenções, do nosso coração. Outra piadinha típica, né, da internet, acho que tem muito a ver com esse texto, né? Senhor, dá-me paciência, porque se me der força, eu vou precisar de dinheiro para a fiança, né? Botaram ainda na cara de uma freira. Gente, como eu falei, é natural que nós nos irritemos, que nós passemos por momentos difíceis. E é claro, o erro, o pecado ali, ele vai nos ferir, ele vai, de alguma forma, nos afetar, e é claro que a gente não quer isso. Agora, a gente não pode entrar num ciclo de ódio, num ciclo de rancor, que só é prejudicial para nós mesmos. E, principalmente, perdoar é lembrar que eu também preciso de perdão em outras coisas. Aqui tem duas situações sobre isso, né? Falando justamente essa questão. Igual no Pai Nosso, nós temos que perdoar ou buscar perdoar, né? Que é sempre um exercício diário. E lembrando o que eu falei lá no início, também não é ser feito de bobo. A gente perdoar alguém não quer dizer que a gente precisa ficar colado com a pessoa o tempo todo. Não, se a pessoa ela nos fere, se ela nos faz mal, às vezes é importante ganhar uma certa distância dela. A gente só não pode ficar escravo daquilo que ela fez,
A gente não pode ficar preso eternamente naquilo, né? Senão a gente está deixando aquela pessoa nos controlar. Mas perdoar também é lembrar que a gente precisa de perdão em outras coisas. É lembrar que nós também temos as nossas falhas. E se eu tivesse no lugar daquela pessoa que errou, como eu gostaria de ser tratado? Será que eu ia querer uma outra chance? Será que eu ia querer uma retaliação? Será que... O que eu ia querer? Né? E às vezes até em coisas piores, né? Eu posso precisar ser perdoado. A história bíblica de hoje é isso. O cara devia muito, conseguiu perdão, mas aí no pouquinho ele não quis perdoar. E também perdoar é perceber eventual cegueira, ignorância, né? Ou mesmo que a pessoa pode errar até quando quer acertar. E aí tem a mensagem, né, de Jesus na cruz: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Às vezes a pessoa nos fere, às vezes a pessoa nos faz algum mal, e não é necessariamente porque ela é má. Às vezes ela não está nem percebendo o que ela está fazendo. Às vezes ela até acha que está fazendo certo. Tem um ditado que diz, né, que de boa vontade o inferno está cheio. De boa intenção o inferno está cheio. Mas é mais ou menos por aí. Apesar do ditado ser um pouquinho exagerado, muitas vezes as pessoas cometem erros achando que estão acertando, né? É comum isso. Às vezes a pessoa acha que está fazendo o melhor para ela, está fazendo o melhor às vezes para você, e no entanto, na verdade, está fazendo o pior. Também é importante ter essa percepção se a pessoa está fazendo o mal porque ela quer ou porque ela não está percebendo que ela está fazendo isso. Olha, aqui no chat eu estou até vendo aqui, ó, sejamos bom e não bombom. Bombom acaba devorado, né? É um problema sério. Adorei o filhote filisteu. Gente, para a gente fechar essa reflexão de hoje, perdoar é difícil, mas é necessário. Mais necessário ainda para quem perdoa do que para quem é perdoado. Porque para nós que perdoamos, nós tiramos um peso das costas. E é impressionante como muitas vezes algumas coisas na nossa vida não andam porque a gente fica preso no rancor, no ranço, na briga, no problema. Eu sempre gosto de dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tinha um emprego antigamente que era um emprego horrível. Era problema com a minha chefe imediata todo dia. E eu, na época, não conseguia sair de jeito nenhum. De lá, não conseguia outra coisa. E uma coisa assim, muito marcante para mim foi que na semana em que, depois de 2 anos quase de confusão, na semana em que eu sentei com ela e a gente se acertou, na mesma semana apareceu uma oportunidade muito melhor para mim e eu consegui sair. Então, assim, a gente fica preso no problema, ficar preso no rancor, ficar preso ali, remoendo, ficar aquele atrito, e a gente não anda. Tá? Eu dei um exemplo comigo, mas acontece com a gente em muitas situações. A gente precisa simplesmente se soltar. A gente não pode se ficar escravo do que o outro fez. Tem a frase famosa do pensador que é: o que importa não é o que fizeram de mim, mas o que eu faço com o que fizeram de mim. Se nós deixarmos a pessoa manter a gente presa pelo ódio, né? E o ódio é um sentimento que gruda tanto quanto o amor, só que ele é ruim, né? A pessoa que odeia a outra, ela não consegue parar de pensar na outra, não consegue parar de viver em função da outra, ela fica ali, aquela coisa obsessiva, presa, e pensa no outro o dia inteiro, quer
pensar como vai derrubar, quer pensar mal daquela pessoa, e ela não vê que ela que está se prejudicando, que ela que está presa. Entendeu? Perdoar é essencial para nós, para termos uma relação saudável, não só com Deus, mas uma relação saudável com o nosso próximo e, principalmente, saber que tem coisas mais importantes para a nossa vida do que ficar preso só naquilo que fizeram de errado conosco. Então, é que é melhor deixar para lá, deixa aquela pessoa para lá, deixa aquela situação para lá e segue em frente. É muito mais jogo para você, é muito melhor para todo mundo. Se o mundo todo fizesse isso, a gente estava numa situação um pouquinho melhor. Que Deus nos ilumine, nos ajude a perdoar, nos ajude a perceber um pouquinho mais quanto a gente precisa perdoar e o quanto a gente precisa ser perdoado também, reconhecer nossas falhas, nossas dificuldades, nossos erros e aprender com isso, buscar caminhar cada dia mais. Deus abençoe. Gente, falta menos de 1 minuto para a sala cair, então já vou derrubar a gente entra de novo no link e continua a segunda parte, para não cortar no meio. Sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos passar para o nosso momento de orações espontâneas. Quem desejar vai poder abrir o microfone para fazer essa oração. O Espírito do Senhor seja convosco. Oremos. Seja contigo. Nosso bendito Pai, que deixas a inquietude para nos visitar e visitar nossos corações, e nos fazer buscar o que jamais poderemos alcançar perfeitamente neste mundo. Não permita, ó Deus, que nos sintamos satisfeitos com o que alcançamos na vida. Ergue nosso olhar para ideias mais elevadas, uma vida espiritual mais plena. Compadece-te de nossas cargas e dirige-nos a Ti para recebermos força. Livra-nos do pessimismo, faz mais confiantes no alvo, perdoadores, para que possamos ser instrumentos da bondade entre os Teus filhos e filhas. Ajuda-nos a contemplar a beleza das coisas simples que rodeiam e sentir em nossos corações a bondade da Tua salvação. Salva-nos de nós mesmos, dai-nos uma visão do mundo melhor, que o Teu Espírito de paz, de luz, de tal modo, ilumine nossas almas, que a vida resplandeça com um novo sentido e mais santos propósitos, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Senhor Deus, eu quero te agradecer por tudo que tens me proporcionado, pelas oportunidades que tem me colocado, né? Eu te peço, Senhor, sabedoria, Senhor, para fazer do perdão uma constante na minha vida, porque realmente o perdoar está complicado para mim. Não para qualquer pessoa, mas para algumas pessoas está complicado. Então eu te peço que me dê essa sabedoria, me dê esse entendimento, Senhor.
Eu preciso perdoar essas pessoas, eu preciso desse entendimento, Senhor Deus. E eu sei que Tu vai me dar, eu sei que Tu vais fazer com que eu consiga essa graça, que no momento é uma das coisas que está me incomodando. É eu não conseguir perdoar essas pessoas, não? E eu espero, Senhor, que a humanidade, né, tenha condições de ter essa graça, de começar a olhar o outro com outros olhos, para que o perdão seja uma constante para todos, né? E que essas pessoas, Senhor Deus, tenham mais amor, não só ao próximo, Senhor, mas aos animais também. Que o ser humano tenha mais consciência de que o animal é uma criação de Deus e que temos que preservar, que temos que amar e não maltratar. É tudo isso que eu lhe peço, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nossas orações em favor das pessoas que estão enfermas, enlutadas, atravessando dificuldades, problemas gerais na vida. Especialmente nós oramos pelo nosso irmão Reverendo Ivaldo e pelo nosso irmão paroquiano Francisco Sorém. Ó Deus Espírito Santo, santificador dos fiéis, visita-te, rogamos, a nossa congregação com teu amor e favor. Ilumina nossos entendimentos mais e mais com a luz do teu eterno Evangelho. Implanta em nossos corações o amor à verdade. Nutre-nos com toda a bondade. Aumenta em nós a verdadeira religião. E nela nos guarda, por tua misericórdia, ó bendito Espírito, que com o Pai e o Filho juntos adoramos e glorificamos, como um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Santo Deus, te agradecemos por mais este dia na tua presença, por mais este dia podendo estar reunidos entre irmãos e irmãs na fé, mesmo que distantes fisicamente, mas unidos no Espírito. Te damos graças, Senhor Deus, por tantas bênçãos em nossas vidas que não conseguimos nem perceber. Te damos graças, ó Deus, por todo o perdão, de todo o amor que recebemos de Ti. E te pedimos sabedoria e discernimento para poder levar ele a outras pessoas. Te pedimos neste momento, Senhor Deus, por cada um de nós, pelos nossos entes queridos, pelas pessoas que estão enlutadas, pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão passando necessidades. Oramos por toda a tua criação que geme neste momento, Senhor Deus, em várias partes do mundo. Este mundo que o Senhor criaste para nós e que tem sido tão maltratado pela humanidade. Te pedimos, Deus, perdão pelas nossas omissões, perdão, Senhor Deus, pelas nossas falhas, pelos nossos medos, pelas nossas culpas. Te pedimos, Senhor Deus, que nos fortaleça, nos encha com teu Espírito Santo, Senhor Deus, para fazer cada dia mais a tua vontade. Te pedimos, Senhor Deus, que proteja as pessoas mais necessitadas, a tua criação e tudo aquilo que está, Senhor Deus, ameaçado neste momento, que está por um fio neste momento. Te pedimos tua luz, tua proteção. Te pedimos, Senhor Deus, que mova os corações das pessoas que podem fazer algo pelo seu próximo, pelo mundo que o Senhor criou, Senhor Deus.
que cada uma delas, inclusive nós mesmos, possamos fazer a nossa parte. Tudo isso te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom, vamos fazer o Pai Nosso. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vou compartilhar aqui com vocês a nossa oração desse período. E até pedir desculpa porque essa oração veio com um erro de escrita. A reverenda sempre me lembra e eu sempre esqueço de corrigir no slide. Vou ver se eu lembro para a próxima. Senhor Jesus, sabemos que não podemos receber-te no Santíssimo Sacramento, mas te pedimos que venhas espiritualmente aos nossos corações. Permite-nos perseverar na tua fé e em breve partilhar da Santa Eucaristia no seio das nossas comunidades de oração. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meu pecado restaurado foi na cruz por teu amor, e da morte triste sorte me de graça redentor. Cristo inflama, viva chama, em meu peito é Salvador, pois se adora quem te implora, vem guiar-me com Senhor. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias, e me tornas vencedor. Cristo inflama, viva chama, em meu peito é Salvador, pois se adora quem te implora, vem guiar-me com Senhor. Redimida, sorte em vida, caminhar em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Cristo inflama, viva chama, em meu peito é Salvador, pois se adora quem te implora, vem guiar-me com Senhor. Bendigamos ao Senhor.
Graças rendamos a Deus. Reverenda, pode abrir seu microfone e nos dar a bênção? Não? Cristo, o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas, vos reúna juntamente com todos os que ouvem a sua voz, para que se tornem um só rebanho. E a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo seja convosco e convosco habite eternamente. Amém.